A Taesa divulgou os resultados agora há pouco e ela deixou bem claro como que ela vai lidar com a dívida grande que ela tem. E se isso vai impactar os dividendos futuros ou não. Nesse vídeo eu vou fazer análise dos fundamentos da empresa para você entender se ela vai continuar sendo uma boa pagadora de dividendo ou não. A empresa vai deixar de pagar bons dividendos. A gente sabe que recentemente o dividendo da Taesa vem caindo mais e daqui para frente. Eu vou te mostrar também o dividendo que ela acabou de anunciar, quando que vai ser a data do pagamento desse dividendo, quando que vai ser a data com, quando que vai ser a data X. Se você quer todas essas informações, todo esse conteúdo, fica até o final desse vídeo. Meu nome é Ganesh Nokal, sou analista CNPI, especialista em investimento em ações da Bolsa de Valores, e aqui nas redes sociais eu compartilho conhecimento para você aumentar sua renda passiva com segurança investindo nas melhores ações da nossa Bolsa de Valores. Então bora analisar a Taesa, os dividendos que ela vai gerar. A Taesa, assim como a Transmissão Paulista, são duas empresas que estão não somente dentro do setor de energia elétrica, mas também dentro do subsetor de transmissão de energia elétrica, que é melhor ainda. O subsetor de transmissão de energia elétrica é bem mais interessante que o setor de geração e o setor de distribuição como regra geral. Mas que história é essa? Por que o setor de energia elétrica é tão interessante na hora de investir em ações da Bolsa de Valores? O setor de energia elétrica é um setor perene, mas perene por quê? Perene porque as pessoas vão precisar de energia elétrica. Ninguém consegue viver sem energia elétrica hoje e no futuro também. É um setor perene também porque as receitas são bastante previsíveis, é um setor muito bem regulado e tradicionalmente paga um dividendo bastante interessante. Então, se você procura dividendos, quer formar uma renda passiva, tem ações de energia elétrica na sua carteira. Eu acho, inclusive, que todo brasileiro deveria ter uma ação de energia elétrica, pelo menos na sua carteira de investimento. Aliás, se você investe em ações com foco em dividendos, me conta aqui nos comentários qual ação de energia elétrica você tem na carteira. Eu quero saber qual é a ação que vocês vão mais comentar. Mas uma ressalva aqui importante também, não tenha somente ações de energia elétrica na sua carteira. Você precisa fazer uma diversificação adequada para você ter segurança e ter resultado nos seus investimentos com ações da Bolsa de Valores. Se você concentrar demais em um setor, não importa qual setor que seja, mesmo que você seja um setor muito bom como o setor de energia elétrica, você vai correr um risco grande. Risco de quê? Risco de perder dinheiro, e a gente não quer que isso aconteça com você. Se você montar uma carteira completa de ações com uma diversificação adequada, você vai conseguir investir em ações, vai conseguir ter resultado e vai conseguir ter segurança também nos seus investimentos. Porque, anote essa frase, é possível ser conservador e investir pesado em ações desde que você tenha a estratégia adequada. E eu aqui ensino a estratégia DEXA. Agora todo mundo fala que o setor de transmissão de energia elétrica é bastante interessante, mas por que as pessoas dizem isso, afinal de contas? Primeiro, é um setor muito estável e muito bem regulado pela legislação brasileira. Não vão te passar a perna, não vão mudar as regras no meio do jogo, é um setor bastante previsível. Segundo lugar, por ser um setor previsível, as receitas e os lucros também são bastante previsíveis. Os contratos de transmissão de energia elétrica têm mais ou menos 30 anos de duração e podem ser renovados por mais 30 anos. E as receitas desses contratos são reajustadas pelo quê? Pela inflação. Então, se o IPCA deu 10%, reajusta 10%. Se o IGPM deu 40%, reajusta por 40%, porque isso está em contrato. Então, diferentemente de um contrato de aluguel de um imóvel, que muitas vezes é difícil de repassar a inflação, no setor de transmissão de energia elétrica isso é muito tranquilo porque está estabelecido em contrato e tem que ser respeitado. Uma terceira vantagem muito grande do setor de transmissão de energia elétrica é que as receitas e os lucros dessas empresas não dependem do volume consumido de energia elétrica. Então, as empresas de transmissão recebem receita e lucro por disponibilizar as vias de transmissão e não pelo consumo de energia elétrica. Para você ter uma ideia, você pode ir para a praia, fechar seu apartamento, fechar sua casa, não consumir nada de energia elétrica, desligar tudo, inclusive a geladeira, mas quando você voltar, vai ter uma taxa mínima para você pagar de energia elétrica. E nessa taxa mínima, boa parte dessa taxa vai para o setor de transmissão de energia elétrica, para as empresas de transmissão de energia elétrica. Um ponto interessante é que o setor de transmissão de energia elétrica tem baixo impacto ambiental quando a gente compara com o subsetor de geração de energia elétrica, como por exemplo as obras com hidrelétrica. Então agora bora dar uma olhada juntos nos resultados que a Taesa acabou de divulgar, os resultados do terceiro trimestre de 2024. Compartilhando a tela do computador agora com você, você vai ver o seguinte, olha só. Olha os principais destaques aqui. Em bases recorrentes, a receita líquida regulatória aumentou em 3,4% e os custos e as despesas regulatórias reduziram 5,1% ano contra ano. Olha só que interessante, a receita líquida regulatória é bastante importante aí pensando em dividendos, aumentou um pouco e também se reduziu os custos e as despesas da empresa, aumentando a eficiência da empresa da Taesa. Se a gente tirar aqui os efeitos não recorrentes, o EBITDA, que é uma medida de lucro operacional, o EBITDA regulatório ajustado cresceu 5,3% ao ano, bastante interessante também, teve um crescimento. E no acumulado de 9 meses, o lucro líquido regulatório, que é bastante interessante para quem foca em dividendos, registrou um crescimento de 2,2%, totalizando 790 milhões de reais. Teve também aqui uma 16ª emissão de debênture, ou seja, a Taesa está pegando dívida no mercado, numa taxa de CDI mais 0,55%, uma taxa bastante baixa, com vencimento em 7 anos. Teve também a Taesa uma vitória num leilão que ela disputou aqui, o lote 3 do leilão de transmissão ANEEL 2 de 2024,
com capturas de importantes eficiências e sinergias com potencial de crescimento da região, ou seja, o crescimento da receita vai acontecer com o ganho desse leilão. E aqui também o anúncio de distribuição de proventos, 230 milhões de reais, equivalente a 75% do lucro líquido da empresa. Daqui a pouco a gente já vai ver o que isso significa na prática, quanto que você vai receber de dividendos com esse dividendo anunciado pela Taesa. Passando aqui pela parte do resultado regulatório, a receita líquida teve um decréscimo de 1% e um decréscimo de 3,5%, mas teve um efeito não recorrente. Daqui a pouquinho a gente vai ver a mesma coisa com o EBITDA. Olha só, teve um decréscimo aqui de 1,2%, saindo de 493 milhões para 487, de trimestre a trimestre. Se a gente for olhar os 9 meses, teve uma queda de 5,5%, mas teve um efeito não recorrente. Isso é importante também. Ou seja, o que é efeito não recorrente? Que não tende a se repetir de forma comum na empresa. E o lucro líquido regulatório, que sempre é o lucro líquido aí, que é a referência para o pagamento de dividendo, teve aqui uma queda de 5,9%, com resultados também com efeitos não recorrentes, já a gente vai ver. E se a gente for olhar nos 9 meses, comparar 9 meses do ano passado com os 9 meses atuais, teve um ganho aqui, um aumento de 2,2%. Nesse EBITDA regulatório, se a gente for retirar os efeitos não recorrentes, você vai ver que em vez de uma queda, a gente vai ter um aumento desse EBITDA regulatório. Aqui você vai ver que tem efeitos não recorrentes na faixa aqui de 18 milhões de reais, 10 milhões de reais também. E a Taesa explica aqui, né? Queda da RAC motivada pelo reconhecimento não recorrente da receita complementar relativa a EOST no valor de 31 milhões no terceiro trimestre de 2023, compensado em parte pelo reajuste do PCA neste ciclo. Aqui a gente entrou numa parte um pouco mais técnica, mas basicamente o que você tem que entender é que teve um efeito não recorrente no passado e que está afetando agora o resultado da empresa, do EBITDA. Mas ela já faz o cálculo aqui do EBITDA ajustado. O EBITDA ajustado teria um crescimento de 5,3% e uma estabilização aqui praticamente quando a gente compara na base de 9 meses. Quando a gente olha pelo lucro líquido IFRS, a gente tem um crescimento de 45% no lucro líquido e na base de 9 meses um crescimento de 33%. O que é interessante mostrar para você, que nem a gente conversou antes, teve um aumento de receita de correção monetária em função da alta dos índices macroeconômicos no período, principalmente do IGPM. Aquilo que a gente conversou, se aumentar o IGPM, vai aumentar a receita da Taesa e vai aumentar também os dividendos dela. Alguns contratos são reajustados pelo IGPM, outros contratos são reajustados pelo IPCA. Outra notícia aqui bastante importante é que teve um sucesso no leilão da ANEEL 2 de 2024 aqui em São Paulo, uma RAP vencedora de 17 milhões, ou seja, quem pensava que Taesa também estava tendo contratos vencendo, ela vai conseguir um novo contrato aqui de linha de transmissão de energia elétrica. Pensando agora aqui em projetos futuros da Taesa, você vai ver que tem projetos que estão em construção bastante avançados, aqui 87%, 66%, 34%, 34%. E a assinatura do contrato agora para 13/12/2024. Isso é bastante importante porque se você pensa que a Taesa tem a dívida elevada, ela tem novos projetos em construção que vão fazer que essa dívida se reduza no futuro. A dívida se reduzindo vai permitir que a empresa pague mais dividendos. Por isso que aqui vem um ponto importante, ó, a parte de endividamento. Muitas pessoas pensam que a dívida da Taesa está muito elevada, porque se você olhar para esse indicador aqui, a dívida líquida por EBITDA, ou seja, a dívida líquida da empresa divididos pelo EBITDA, que é uma medida de lucro operacional, na faixa de 4 vezes, as pessoas acham que estão muito elevada. Ponto importante aqui, inclusive na entrevista lá para os investidores, os dirigentes da Taesa falaram o seguinte: a Taesa tem uma desalavancagem contratada. O que significa isso? Como tem vários projetos que estão prontos para começar ali em fases finais de construção, vai ter uma receita futura que já está contratada, que a empresa vai começar a receber. Ela começando a receber essas receitas, a dívida da empresa vai diminuir e vai permitir que tenha maior pagamento de dividendos e também vai permitir que a empresa faça novos investimentos. Então a Taesa passou recentemente por uma redução do payout, aquilo que a empresa distribui em relação ao lucro líquido que ela gera, saiu da faixa ali de 90%, 95%, hoje está na faixa de 75%, mas já existe a previsão, anota aí, de no ano que vem, em 2025, ela aumentar o payout dela, voltar para a faixa de 90% a 100% do lucro líquido que ela gera. Então, do meu ponto de vista, não me preocuparia com a dívida da Taesa nesse momento. Outro sinal que você não precisa se preocupar com a dívida da Taesa é o seguinte: ela fez uma emissão de debênture e olha só quanto que ela conseguiu emitir, a taxa de CDI mais 0,55% ao ano. É uma taxa interessante, isso significa que as pessoas
os investidores estão disponíveis a emprestar para a Taesa, mesmo que ela pague uma taxa que não é muito elevada. E se a gente for olhar para as empresas que fazem o rating, né, as empresas famosas, vocês vão ver que ela dá uma nota muito boa para a Taesa, uma nota de rating, ou seja, ela tem a reputação de ser uma empresa muito bem gerida e capaz de honrar as dívidas que ela tem. E aqui também chega numa parte bastante importante, anúncio de distribuição de proventos. Antes de mostrar isso aqui para você, deixa eu te mostrar qual que é o histórico de pagamento de dividend yield da Taesa, para você ver como é uma boa pagadora de dividendos há muitos anos. Se você olhar para o gráfico agora que eu estou mostrando para você, você vai ver que a Taesa tem um histórico de boa pagadora de dividendos quando a gente olha para o dividend yield. Se a gente olhar aqui em 2009, um dividend yield de 9,5%, 2010 caiu um pouco, 4%, depois vai ficar na faixa de 12,5%, 12,10%, 15,60%, 13,10%, 13%, 11,8%, 2021 12,40% e 2022 14% e 2023 está caindo um pouco aqui na faixa de 7%. Isso deve muito porque ela reduziu o payout dela. Então, além desse histórico, ela anunciou esse pagamento de dividendos. Se você for ver aqui a data base para receber esse dividendo, que você precisa ter essas ações, a data com é 11/11 de 2024, a data ex é 12/11 de 2024 e ela vai pagar 0,67 centavos por cada ação TAI 11. E como eu falei para vocês, ela está com um payout aqui do lucro líquido regulatório na faixa de 75% e no ano que vem já foi anunciado que a empresa deve voltar para o patamar de payout de 95%, aumentando o dividendo que ela deve pagar. E eu te entregando aqui um conteúdão sobre Taesa e pagamento de dividendos. Então aproveita, deixa o like no YouTube e se inscreve no canal se você não for inscrito. Não vai ser morrinha de like. Deixa o like para prestigiar o canal e esse vídeo que eu estou entregando para você. Muita gente fala que a Taesa anda de lado, que não gera muito resultado, mas dá uma olhada nesse gráfico que eu vou mostrar aqui para você. A Taesa historicamente tem gerado bons resultados. Se a gente for olhar aqui a rentabilidade média da empresa nesses anos aqui de 2009 a 2022 tem sido de 28,4% ao ano de rentabilidade em média. Quando a gente olha para o Ibovespa, rendeu bem menos, 10,7%, e outras empresas do setor de energia elétrica, 14,3%. Você precisa de paciência e disciplina e escolher as boas empresas que são pagadoras de dividendos. Eu gosto bastante da Taesa. E se você quer aprender mais, investir no mercado de ações, gerar dividendos, formar uma carteira de renda passiva para você se aposentar com dividendos de ações da Bolsa de Valores, toda semana dou aulas gratuitas sobre investimentos em ações. Para você participar dessas aulas, você precisa escrever no link que está aqui embaixo para você. Se cadastra lá que você vai receber o acesso todas as semanas a essas aulas. Essas aulas não ficam depois gravadas no YouTube, então aproveita e se cadastra. Um abraço para você e até o próximo vídeo. Tchau!